Padaria. A ideia do livro Padaria surgiu depois que eu assisti um anime chamado Holic. Pra quem nunca viu, ele fala da história de um rapaz que era capaz de ver espíritos, bem naquele estilo japonês. Eu queria fazer algo semelhante, porém utilizando a cultura brasileira. Foi aí que surgiu a história do Padaria. Fui pesquisar lendas no século XVIII no Brasil. Ali eu também encontrei algumas notícias meio sórdidas do nosso cotidiano. E eu decidi aplicar tudo isso nessa história da padaria. Eu quis encontrar um local que fosse fácil de aparecer e desaparecer em vários pontos do Brasil. Minha primeira ideia ficou entre a padaria e a farmácia, que são locais, pequenos comércios que você vê surgir a todo instante em qualquer bar. No final, acabei optando pela padaria porque ela é um ambiente mais democrático. E como eu tinha um personagem que não era especializado, seria mais fácil estar inserindo ele nesse local. Uma vez que eu tinha um argumento elaborado, eu fui atrás dos elementos que eu queria estar trabalhando nessa história. Comecei a pesquisar o folclore do século XVIII. Como eu queria pegar um aglomerado de lendas indígenas, africanas, e também as que foram geradas pela vinda dos portugueses para o Brasil, eu comecei a pesquisar o trabalho de alguns folcloristas, como o Câmara Castilho. Também alguns documentos de jornais antigos. O que a gente tem hoje em dia, como representante do folclore brasileiro, são as obras literárias do Monteiro Lobato, que são obras que serviam para a época que foram escritas, onde o povo era, em sua grande maioria, rural. Então, como hoje em dia a grande maioria da população vive em centros urbanos, eu quis trazer essas lendas para esse público mais urbano. O protagonista da história é um estudante que veio para São Paulo, ele tem problemas econômicos, ele precisa de um emprego, e teoricamente seria por isso que ele foi aceito nessa padaria especial. Conforme a história vai se desenrolando, você vai descobrindo que ele tem outras coisas no passado dele que tornam necessária a presença dele nessa padaria. Os personagens, eles vão se mostrando aos pouquinhos ao longo da história. Você tem uma personagem oculta, que é a Yolanda. Eu não posso falar muito sobre ela para não estragar a história, mas ela está ligada à vida do Beto. Você tem o seu Mauro, que é o dono da padaria. Ele é um elemento fundamental, ele é como se fosse o mentor do Beto. Ele está ali para orientar as pessoas que estão dentro da padaria e ao mesmo tempo manter a padaria em ordem, mesmo que ele tenha que lidar com criaturas estranhas, como aconteceu no caso da invasão da padaria. Você tem os gêmeos, que eles trazem um aspecto da realidade, porque eles trazem algo relacionado à AIDS. Foi um problema bem sério aqui no Brasil na década de 80. E você tem a Catarina. A Catarina é um personagem meio... ela é um tipo de camaleão, porque você fica sem saber se ela é boa, se ela é má. E ela, assim, ela acaba interferindo na vida de quase todo mundo na padaria por causa de um desejo que ela tem muito forte. Então a história, em resumo, ela mostra a vida dessas pessoas, como elas influenciam a vida do Beto, como essas criaturas fantásticas que ele vai encontrando também influenciam a sua vida, e como isso vai resultar num desfecho final para algo que parecia ser um destino inevitável para ele. A arte da capa foi idealizada e feita pela minha amiga Fabiana. O que ela quis dizer com essas imagens? O beija-flor é um elemento que aparece muito ligado ao seu Mauro, porque o seu Mauro ele tem uma ascendência indígena. Para os índios brasileiros, o beija-flor é um elemento que transita entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, por isso que ele é um elemento presente na história. E a aliança que representa os dois personagens principais, o personagem oculto, que é a Yolanda. Eu espero que vocês gostem do livro, ele já está disponível na lojinha da moda e também na livraria Cultura Virtual. E não confundam mais
faz o livro como um livro de culinária. Eu espero que vocês gostem. Ele foi um livro feito com muito cuidado, com muita pesquisa, justamente para quebrar esse mito de que o folclore brasileiro ele não serve para ser uma boa base para boas histórias. Vocês que gostam desse gênero de terror fantástico, dê uma oportunidade para Padaria, porque ele é um livro interessante nesse gênero.